está gravando e a gente liga aqui o timer e start recording. Então agora vamos falar sobre o Evaluator, mas antes eu quero mostrar essa biblioteca de testes que é o PyTest. Tá? PyTest é uma das coisas mais lindas do mundo Python, que não faz parte da biblioteca padrão. O pacote de testes da biblioteca padrão do Python é o UnitTest, que é inspirado no JUnit e é meio feiozinho. O PyTest ele é ao mesmo tempo mais fácil de começar a usar e mais poderoso do que o outro. Esses testes aqui não tem nenhum teste super simples. Será que no Evaluator tem um teste super simples? Evaluator Test, deixa eu ver aqui. Evaluator Test. Só para mostrar para vocês um teste bem simples. Tá, esse aqui é um teste bem simples. Ó. Olha que coisa linda que é o PyTest. Isso aqui é um teste no PyTest. Não precisa escrever, não precisa criar classe. Esse negócio de criar classe, gente, pelo amor de Deus, certo? Só quando é útil. Só quando é útil, certo? Então, para a maioria dos testes não é útil criar uma classe. Então não precisa criar classe. Você cria uma função chamada test underscore alguma coisa, tá? E, em vez de ter aquele monte de funções, acerte isso, acerte aquilo, não. O Python já tem uma palavra reservada chamada acerte. Tá? E aí você escreve o teste. Então, olha aqui o teste. O teste é assim, ó. Nós vamos evaluar. O teste aqui é: se eu passar o número 7 para a função evaluate, o resultado tem que ser o número 7. É um teste fundamental, esse aqui, certo? Então, ó, eu chamo o teste, eu ponho aqui nessa variável got, que é recebi. Esse uso de a palavra got eu aprendi nos testes da linguagem Go. Eles usam want e got. Want é o esperado e got é o que recebeu. Tá? Eu acho bonitinho que são palavras curtas. Mas, enfim, é o esperado, né? Então, aí eu comparo. Eu queria que fosse 7. Tá? Eu vou botar aqui uma coisa diferente, só para vocês verem. Ó. Por exemplo, se eu botar... eu vou quebrar o teste. Vou botar 8 aqui. Tá? Aí se eu rodo aqui o PyTest... E eu preciso habilitar o ambiente. Eu uso virtualenv. Não, aqui já tem um ambiente criado. Não. Não, está mais para cima. É isso? Aqui. Então agora eu habilitei aqui um ambiente onde eu tenho o PyTest instalado. Aí eu posso entrar lá no CamMinPy e no Calculator, que é o que a gente estava olhando. Aí eu rodo aqui PyTest e ele mostra que deu errado. Ó, ele mostra aquela linha ali. Ó. Recebeu 7 e era 8. Mas na verdade foi eu que quebrei o teste, né? O código está funcionando. Entenderam? Então é assim, o PyTest, ó, agora que eu consertei, ó, se eu rodo o PyTest de novo, ele mostra aquelas bolinhas, aqueles pontinhos verdes e falou que passou 21 testes. Tá? Se eu pedir para ele botar um V aqui de verboso, ele me conta quais são os testes que ele está passando, que ele está fazendo, tá vendo? Tá? É muito bom esse PyTest, é sensacional. Tá? Ele fica mais legal quando você usa esse negócio do parametrize. É que a notação aqui é um pouco esquisita, a sintaxe. Então eu preciso explicar para vocês. Primeira coisa é que é um decorator. Além disso, né, o decorator em Python ele tem que basicamente é uma chamada de função que começa com arroba e ela tem que ser grudada sintaticamente na próxima declaração de função. Tá? Só que aqui é um decorator que a gente usa um monte de argumentos para ele. Tá? O que faz esse decorator? Ele parametriza o próximo teste. Ele executa o teste. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho... Repara que esse argumento aqui, ó, o parametrize, ele recebe 2 argumentos. O primeiro
é uma lista de nomes dos argumentos que vão ser passados para a função. No caso é o argumento AST e value, que é exatamente o que o nosso teste precisa, tá vendo? E o segundo argumento é uma lista, tá vendo? Começa ali na linha 11 e termina na linha 15. Os elementos dessa lista são tuplas que correspondem aos valores dos argumentos. Então, eu quero passar o primeiro. Então, isso aqui são 3 casos de teste. A linha 12 é um caso de teste, a linha 13 é outro caso de teste, a linha 14 é outro caso de teste. O primeiro caso de teste é: se eu passar esses tokens. Não, porque isso aqui já é um avaliador de expressão, tá? Isso aqui não é tokens. Isso aqui é a AST. A AST é: se eu passar uma AST que é uma lista formada pelo sinal de mais, depois o número 1, depois o número 2, o resultado disso tem que dar 3, porque é a soma de 1 mais 2. Certo? Se eu passar essa outra AST aqui, que é a lista interna é mais 3, 4 dá 7. A lista externa é vezes 6 dá 42. Certo? E aquilo é aquela conversão de Fahrenheit para Celsius lá, só que é uma expressãozinha mais invocada, cheia de pedaços, tá bom? Mas então eu tenho 3 casos de uso aqui. Vocês entenderam a anotação do teste? Tá? Aí ele vai receber. Então, basicamente, o PyTest vai executar essa função testExpression 3 vezes, cada uma das vezes passando um caso de teste desse. E na hora que dá pau lá, por exemplo, se eu botar aqui um número diferente que vai dar pau, ele reporta lindamente o que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa aqui o PyTest. Minha gente, eu fico até arrepiado. Olha só. Ele mostra aqui, essa foi a AST que foi passada. E o valor esperado é 37. E parará, só que deu menos 13. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Portanto, nós acabamos de aprender que 10 graus Fahrenheit é frio pra cacete, que é menos 13. Certo? O ano passado eu fui para um lugar que estava menos 17. Deixa eu ver quanto que era. Menos 28. Menos 17 Fahrenheit é menos 28 Celsius. O ano passado eu fui para Denver e quando eu cheguei lá estava essa temperatura. Bom, ok. Beleza? Mas agora nós vamos olhar os testes, só para vocês verem mais uma suite de testes, os testes do parser, tá? Então nós temos aqui, o primeiro teste do parser, na verdade é um teste de... Eu vou explicar uma coisa para vocês a respeito dos meus testes. Os testes como eu fiz TDD, a ordem dos testes nos arquivos de teste aqui é mais ou menos a ordem que eu fui criando eles. Tá? E o que acontece é que, dada a coisa pronta, você talvez reorganizasse os testes de um jeito diferente, mas isso aqui é a história de como eu construí esse programa. Tá? Então é interessante por causa disso. Porque qual é o caso mais simples? O caso mais simples, eu não preciso de tokenizer. Ou eu preciso de um tokenizer muito tosco, porque é só parsear átomos. Átomos são strings e números. Se eu passo um átomo, eu recebo o átomo. Se eu passo, entendeu? O tokenizer disso, na verdade, devolve sempre a mesma coisa. Então não tem muita graça. O parser disso é quase a mesma coisa, porque ele, dado um mais, ele devolve um mais. Dado uma string 7, ele devolve o número 7. Isso é uma diferença importante que o nosso parser faz. Certo? Porque o parser já está construindo a AST. A AST já é uma coisa que tem uma semântica mais rica. Ela, além de ter uma estrutura aninhada, para
pode ter uma estrutura alinhada, ela tem símbolos e números, e não só símbolos, e não só strings, né? Tá? Então esse foi o primeiro teste que eu fiz. Eu não preciso de função recursiva, eu não preciso de tudo, tá? E aí eu fui construindo, é assim que faz TDD, né? Você vai fazendo, um exemplo legal de conversor de romanos para números arábicos, que é um exercício clássico de Coding Dojo. Você vai transformar um número romano em arábico. Então qual é o primeiro teste que você faz? Eu chamo a função romanos, passo a letra I e tem que devolver 1. É super fácil, você implementa a função romanos, faz assim, return 1, passou o teste. Não precisa nem olhar o argumento, já passou o teste. Certo? Se eu passo I tem que devolver 2. Tá bom, então eu conto quantos caracteres tem e devolvo esse número. Pronto, passou o segundo teste. Entendeu? Aí você vai... Uma hora você vai ter que encarar as partes mais difíceis, mas você vai construindo uma base sólida de testes, né? Bom, aqui nós temos o quê? Uns token... Bom, por isso que começa esse exemplo com um parser, com um teste de parser, por causa do TDD. Na hora que eu começo a pensar em exemplos mais complicados, aí eu falei, não, eu preciso do tokenizer. Então, o próximo teste é um teste só do tokenizer, tá vendo? Tá? E eu testo vários casos de tokenizer aqui, beleza. E depois eu faço o teste de vários testes do parser com expressões cada vez mais complicadas, inclusive um if aqui que eu nem vai ter na calculadora if, mas é só para mostrar que um dia nós vamos ter um if, tá? Beleza? E aí, esses são os testes do parser. Nós já olhamos o código do parser, agora vamos olhar o código do evaluator. Então lembrando que o evaluator recebe uma expression, que no nosso caso é uma lista de possivelmente listas alinhadas e átomos que podem ser ou números ou símbolos, certo? Então, o que ele faz? Se o treco que nós estamos olhando é um inteiro, a expressão pode ser o número 7, é uma expressão válida na nossa linguagem, certo? Se a expressão é um número inteiro, tá vendo? Eu estou testando aqui, ó, é uma instância de inteiro, então pronto, o valor de 7 é 7, é isso que quer dizer esse if aqui, o valor de 7 é 7. Agora o caso complicado. O caso complicado se não for esse caso, é um caso complicado. Tá? O caso complicado porque então vai ser uma lista. Tá? No nosso caso, eu estou chamando de uma application expression, por causa dessa ideia de que é uma expressão que aplica um operador a operandos, entendeu? Por isso que chama uma application expression, entenderam? No código fonte, abre parênteses, vezes 6, 7, é uma expressão que aplica o operador vezes nos operandos 6 e 7. Entenderam? Aquele if que eu mostrei é um exemplo de aplicação também. Aplica o operador if, que depois nós vamos ver um negócio diferente de um operador, bem diferente de um operador aritmético e até de uma função. Mas o if ele aplica naquele trem ali, que é uma condição, bloco condicional, bloco alternativo. Né? Enfim, depois... Então... Como que a gente avalia a expressão? A expressão de aplicação. É a mesma ideia do primeiro que nós vimos. Primeira coisa nós vamos assumir aqui, porque também não tem checagem de erro nenhum. Os interpretadores, vocês vão ver, o subpascal tem bastante checagem de erro. É que o algoritmo fica mais difícil de ler, entendeu? Por isso que eu fiz assim. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó, ele vai olhar o elemento 0 da expressão é o nome do operador, tá? E aí eu posso procurar no ValueOps, que é um dicionário de operadores que funcionam com valores simples da linguagem, que são números. Eu pego o op. O resto da expressão, essa notação do Python é do 1 em diante, né? Porque o elemento 0 é a cabeça, que é o nome do operador.
são os argumentos. Tá? Agora eu estou usando uma notação aqui que não sei se é novidade para vocês, que é uma list comprehension. Tá? Isso aqui é um jeito de... Eu poderia ter feito isso aqui com um laço for, tá bom? Eu vou fazer com laço for, didaticamente, mas depois eu vou voltar desse jeito aqui, que esse jeito aqui é o jeito que eu faria se eu fosse fazer como eu fiz, foi eu que fiz e foi assim que foi feito. Mas é assim, ó. Eu posso criar um negócio assim, ó, values igual a uma lista vazia, e aí eu falo for x in args values.append evaluate x. Tá? Se aí isso aqui não precisava mais, eu vou comentar essa linha aqui, tá? Mas isso aqui é equivalente, tá? Vai funcionar igual, inclusive. Eu vou mostrar, ó. Passaram todos os testes. Aqui estou com um monte de V aqui, ó. Passou tudo, tá? Então eu estou construindo uma lista. Aqui eu construí a lista. Avaliando os outros elementos, tá? Aqui nós temos uma lição muito importante de entender, que é quando eu avalio um operador ou função, a primeira coisa que eu faço é buscar numa tabela qual é o operador. Mas antes de eu poder aplicar o operador, eu preciso avaliar os operandos, porque os operandos podem ser subexpressões. Não está pronto, não sei se está pronto. Eu tenho que avaliar cada um. Quando é só um número, é um número. Mas quando é uma expressão, aí recursivamente tem que fazer toda a ladainha, até que no final eu tenho só valores simples. E aí eu posso chamar o operador, entendeu? Então, é isso que acontece aqui. Por isso que eu tenho que chamar evaluate em cada um dos valores da cauda da expressão. Tá? Isso é uma coisa muito legal que eu nunca tinha parado para pensar antes, que é quando você pega por exemplo, se você faz fala uma função que recebe dois argumentos em qualquer imagem. Uma função. Não, if não é função. Equals. Por exemplo, boa, ótimo exemplo. Então, se eu tenho uma função chamada equals, não método, né? Falando essa função, tá? Função equals recebe A e B, vai comparar A com B, certo? Então, o que é muito importante entender é que antes que o equals possa ser processado, antes de eu poder entrar no corpo da função para executar ela, é preciso computar A e B. O A pode ser uma expressão louca, chama acesso ao banco de dados e tal. O B pode ser uma invocação de um algoritmo de geração de número aleatório, um negócio gigante que devolve um número. Agora eu tenho dois trecos, dois valores, que agora eu posso passar para a minha função equals. Tá? Isso é muito importante porque isso explica por que o if não pode ser uma função. Por quê? Olha só, gente. Vamos olhar para a cara dele naquele teste. É que a nossa calculadora aqui não tem isso, tá? Mas só para vamos olhar para essa notação aqui, ó. Se if ABC fosse processado assim como a gente processa um operador, não ia funcionar. Por quê? O A é a condição. O B é a consequência, é o bloco que vai ser executado se o A for verdadeiro. E o C é a alternativa, que é o bloco que vai ser executado se o A for falso. Mas, gente, o propósito todo dessa porra é executar ou o B ou o C, não os dois. Se o único jeito de fazer essa coisa que eu tenho é uma função, fudeu, não dá para fazer. Porque quando eu chamo if ABC, ele vai avaliar o A, o B e o C. Executou o B, apagou o arquivo e tal. Não, mas não era para apagar porque a condição, né? Nem olhou para a condição ainda. Fala. Não dá para fazer, cálculos que faz implementar operador de execução
Pô, eu tenho dois, aí é um ou zero. Se for zero, ele entra no primeiro. Então, mas aí é o seguinte, se você pensa que não tem efeitos colaterais, se você está pensando no mundo maravilhoso das funções puras, não tem esse problema. Ah, então. Porque o interesse é o valor da coisa. Tá? Por isso que eu perguntei. Executou, por exemplo, a gente vai avaliar o A, a gente vai avaliar o B, a gente vai avaliar o C. Ah, tá. E daí, em função do valor do A, o resultado do if é o valor do B ou do C. Mas as duas coisas executaram. Só que no mundo real, e é por isso que é onde a programação funcional fica complicada. Quando no mundo real você tem efeitos colaterais, você deu print, você escreveu no arquivo, você mexeu no banco de dados, aí fodeu, porque você já fez o B e o C. Aí, até o momento, entendeu? Na hora que você vai computar o if, você já avaliou o A, o B e o C. Agora você vai só definir qual é o valor, mas a execução já aconteceu. Na real é porque é Eager, né? Porque ele evaluou tudo. Exatamente. Você define uma ordem de evaluação. Isso. Exatamente. Ok. Tá? Então, essa é uma das sacanagens que você tem que entregar para o McCarthy conseguir fazer o Lisp dele. Não é só funções. Ele precisa de umas funções primitivas também para construir listas, mas ele precisa de umas paradas que nem são funções, que nem o if. É que ele chamou de conj, o dele é diferente, mas é parecido com if, else, depois nós vamos ver. Tá? Então, já extrapolei para cacete esse segmento, e então vamos gravar mais um pouquinho e salvar e continuar outros segmentos.